Bem-vindos ao canal Três Tons de RH. Estou aqui com Sérgio Nogueira, Roberto Carlos de Freitas, Oi? e hoje é dia de falarmos sobre matérias que estão saindo nos jornais, nas revistas. Gente, hoje a matéria ela é bem instigante. Gente, olha só, eu ouvi essa matéria várias vezes essa semana, porque ela é bem provocadora, bem provocativa, né? Acho que é melhor dizendo. Olha só, ela é do jornal Valor dessa semana, como eu falei, áreas de RH e tecnologia começam a ser lideradas pelo mesmo gestor. Olha só, essa matéria foi escrita pela Fernanda Gonçalves. E aí, gente? É o fim do RH? Tecnologia vai assumir tudo? Já bem dizia um guru meu, né, que a Olha gente o tem que guru do trabalhar Roberto para a aí. nossa função não ter mais sentido, né? É um guru antigo que falava sobre isso. Bom, é o que eu acho? Eu acho que tem muito sentido, né, algumas demandas que existem em RH e algumas demandas que existem agora no ambiente de tecnologia, né? Até porque a gente espera as empresas, né, estão baseadas, a maioria das empresas de sucesso, elas estão baseando os seus negócios em tecnologia, né? A gente vê desde o agro até outros tipos de segmento, a indústria, a tecnologia é o que é o carro-chefe, né, dos negócios, né? E claro, quando a gente olha a tecnologia, ele é baseado nas pessoas e a gente percebe uma necessidade de respostas, né? De uma forma de atuar, né, mais ágil. Até a metodologia ágil, né, ela tem sido aplicada bastante em tecnologia, né? E a gente vê algumas dificuldades nas empresas em relação a isso, né? O pessoal ainda quer trabalhar naquele estilo antigo, waterfall, né, que é o termo que se usa, né, de decisões por cascata, né, quando você tem que agora dar respostas imediatas, né, quando as coisas surgem, né? Então, acho que essa mudança cultural realmente está baseada em pessoas. Eu acho que o cara de RH também, né, ele tem, por sua vez, a exigência de ser mais focado em tecnologia, né, em digital, né? Então, eu acho que as duas coisas realmente têm uma conexão muito grande, né, Sérgio? É verdade. Na minha visão, também concordo com o Roberto que faz sentido, mas eu não. A matéria é muito interessante porque ela vai serpenteando, né? Como dizia, né? Ela vai para um lado, vai para o outro, ela tem diferentes abordagens, porque, obviamente, ela conversa, né? Uma conversa com várias pessoas que têm visões um pouco diferentes, né? Eu acho que para o momento, sim, né, essas áreas estarem juntas com sobre a mesma liderança, né? A matéria fala de um aprender muito sobre o outro por questões de termos de linguagem, de abordagem, e eu acho muito bacana, muito interessante esse aspecto, que nenhum processo, seja de tecnologia, seja financeiro, não pode deixar de levar em consideração as pessoas, né? E para o lado também de RH, aprender com o método como uma forma de ter agilidade, de ter objetividade, de ter foco em resultado, coisa que, gente, a gente falou sobre isso em um outro vídeo bem interessante, também recomendo, que a gente fala dessa questão de RH e resultados. Então, eu acho que tem um momento, tem a ver, o que realmente eu tenho dúvidas, assim, que RH tem que aprender tecnologia, mas, claro, até um determinado nível, eu acho que tem que continuar valorizando as equipes. E tecnologia tem que aprender os termos de RH, então, eu acho que você tem que ponderar, eu acho que tem que ponderar que o momento faz sentido, que o objetivo estratégico da empresa, ok, faz sentido, mas eu tenho algumas dúvidas se isso é uma relação de longo prazo, se esse é um processo de longo prazo. Hein, Valéria, o que você acha disso tudo aí? Ah, eu acho que eu já vi muitas mudanças de perspectivas com relação a- ao posicionamento de RH nas organizações. Isso, para mim, traz a seguinte mensagem: RH, você é fundamental para o negócio.
E como você é fundamental, porque você conhece, né, como melhor alavancar resultados através das pessoas, como melhor desenvolver a cultura desejada através das pessoas. Então você precisa se atualizar. Hoje o movimento é de mudança tecnológica, né? De tornar as empresas cada vez mais digitais, de trazer novas linguagens, de um olhar diferente, né, para produtos, para processos, para o cliente. Então, traz para mim a importância de recursos humanos estar surfando esta onda, porque eu já vi outras ondas. Eu já vi lá atrás o momento onde a RH tinha que entender de logística. Vocês lembram disso? Uhum. Toda a movimentação logística ela era fundamental. E aí o RH tinha que entender mais sobre isso. Teve um momento do marketing, da E, comunicação. A comunicação era essencial. Mais recentemente, teve um movimento do ESG. Então, gestores do ESG assumiam o RH e ao contrário, né? Eu acho que o mais, para mim, realmente, o ponto que eu gostaria de trazer para reflexão é o quão é importante o gestor ou gestores de recursos humanos estarem preparados para utilizar sempre a melhor ferramenta, o melhor caminho para alavancar os negócios, resultados e atingir a estratégia da organização. RH tem que andar, né, ali, caminhar com facilidade pelos negócios e muito alinhado com a estratégia da organização. Se ele vai ser o gestor das duas áreas ou não, estando alinhado, e isso o texto traz, não faz tanta diferença, né? O que vocês acham? Eu acho que uma coisa é fato, né? O profissional de RH ele tem que estar muito mais conectado com o mundo digital e a tecnologia, tá? Isso é uma coisa que é inevitável, né? Esse movimento que aconteceu recente, né? Então não dá para o profissional de RH simplesmente se alienar dessa situação. Ele tem que entender o mundo ágil, né? A metodologia ágil e as outras, né? Porque não existe só essa, né? Em termos de mobilização, ele tem que entender a perspectiva, né? Que se tem, né? Da definição de soluções de tecnologia, né? E ele tem que liderar o processo de transformação cultural, né? Porque não deixa de ser uma exigência grande para as empresas. Antigamente, a gente tinha o cara de tecnologia que era caixa preta, né? Você fala, vamos perguntar para o cara de TI se dá para fazer, né? E ele tinha um poder enorme, né? Porque ele tinha a lista, né, de prioridades, né? Geralmente as prioridades eram geridas completamente diferente das áreas de negócio, né? Sempre tinham as prioridades que eram exato. negociadas, né? E isso caiu por terra, né? A própria tecnologia passou por um processo de exigência muito grande. Os profissionais de tecnologia sofreram bastante, né? Porque todo problema é TI, né? Todo problema é o problema da informática, né? E agora, né, eles têm uma exigência completamente diferente, que ela tem que vislumbrar aí a necessidade do cliente, e você tem que construir a sua solução, que seja uma solução adaptável aos movimentos, ao comportamento do cliente, né? Então, não dá simplesmente para você construir um modelo estático, né? Então, você tem que olhar o cliente e tem, ao mesmo tempo, que mobilizar as pessoas para fazer com que esse modelo perdure e se sustente, né? Então, assim, eu acho que essa é uma característica do profissional de tecnologia, né, de conseguir agora, né, conduzir isso. Eu acho que o cara de RH ele tem uma compatibilidade com isso, porque ele sabe que o botão principal aí são as pessoas, né? Então, se ele conseguir motivar as pessoas, né, e fazer com que exista um entendimento maior sobre essa dinâmica, né, eu acho que as coisas melhoram, né? É, Mas, de novo, pode ser uma onda, né? Pode ser uma onda. Daqui a pouco, assim, é, o RH e o financeiro
O RH que vai comandar o financeiro. A mesma coisa, o RH tem que entender de finanças, que ele vai discutir exatamente o nível de investimento que vai acontecer na empresa. Então, se o cara de RH não tiver essa conexão, entender essas características de como a empresa tem o seu lastro financeiro, como é que ele está adequado para a evolução da empresa, também não rola, entendeu? Então, acho que o desafio do RH é ele ser mais eclético do que ele é, né? Não só ser o cara que vai pensar nos modelos pré-estabelecidos e as coisas têm que se encaixar ali. Não, acho que ele tem que ter uma visão completamente diferente. Não sei o que vocês É. acham. Não, eu concordo totalmente, eu não quero nem ficar repetindo, e aí também traz aquela discussão se é ser generalista, especialista. Para mim, na verdade, é isso. Cada profissional, cada vez mais, tem que conhecer de outras áreas, tem que estar aberto à aprendizagem. Eu acho que é essa questão da cultura, de poder aprendizar, de aprender, de inovar, de ousar, quando a gente, como a gente falou em outros vídeos, né, ter cultura aberta, que permita e organizada por projetos. Cada vez eu espero, não sei se, espero num futuro próximo, viu, Valério? Ainda ver essa questão das áreas, essa coisa caindo, entendeu? Eu sei que tem várias, a gente já discutiu isso, assim, pode parecer um sonho, mas ter essa organização mais por projetos, e você ter esses processos todos digitalizados, como o Roberto falou, essa questão resolvida, e ter, na verdade, todo mundo projeto focado em resultado, no cliente, que é uma coisa que também a gente sempre fala. Eu acho que a gente vai e volta, mas eu acho que é essa direção, cada vez mais me parece que a gente está desse lado, desse profissional multifacetado. Olha, tirei esse multifacetado, não sei de onde. Mas eclético, com essa visão e com tudo que vem por aí pela frente, né? Inteligência artificial, as inovações, tudo que já está aí acontecendo, né? A gente tem que aprender e sair dessa caixinha que é irritante, né? É muito irritante essa caixinha que define, que dá regra, sei lá. Eu concordo, viu, Serginho? Eu acho que essas mudanças constantes, né? Agora o RH é também tecnologia, a tecnologia também é RH, só comprovam que este modelo, né, tão limitado, né, com os limites tão bem definidos, ele não tem um futuro muito longevo, né? A gente não vê isso muito à frente. Eu acho que logo, eu acho que se perceberá que o que é mais relevante é a capacidade de liderança, é a capacidade de ser um bom gestor. E também o que a gente começa a ver, que ter esse conhecimento mais amplo e saber o que de fato impacta pessoas faz toda a diferença. Eu acho que o líder de RH, sem puxar aí a brasa, né, para o nosso tema, eu acho que ele tem uma vantagem, que se ele souber, né, entender, ele pode crescer muito na carreira e ele pode atingir esse objetivo de longo prazo porque ele tem se especializado, ele busca, né, se especializar exatamente nesse tema. Como gerenciar melhor pessoas, como, né, ajudar as pessoas a trazerem o seu melhor para a sua atividade no dia a dia, como atingir a estratégia da organização. Bom, isso complementado com os outros temas, né, com tecnologia, com financeiro, com marketing, com comunicação, faz dele um grande gestor. Então, se você está pensando, por exemplo, em se especializar ou estudar algo mais, por que não estudar sobre tecnologia, né? Até aproveitando a fala do Roberto, tem uma série de ferramentas, uma série de cursos disponíveis que podem complementar, né, a sua bagagem, a sua experiência com pessoas, um entendimento maior sobre tecnologia. Bom, eu acho que dava para a gente falar mais 1 hora e meia sobre esse assunto, mas a gente vai fechar por aqui, aguardando o seu comentário. Você concorda com a gente? Você que é gestor de RH, gostaria de ser gestor de tecnologia ou de qualquer outra área? Vê semelhanças, vê que você poderia? Escreve para a Boa, gente. Nós vamos adorar fazer um comentário sobre isso. Gente, muito obrigada. Obrigada, Roberto.
Obrigada, Até a Serginho. próxima. Tchau. Até a próxima. Tá.